Bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora a que me estejam a ver. Bem-vindos, geminianos, à vossa leitura para o mês de setembro de 2024, a oficina da redação, portanto, todos aqueles que gostam de comunicação e de comunicar. E basicamente, nesta nossa proposta, digamos, de conhecimento que temos aqui para cada mês. Estamos no mês de setembro, que também é um mês marcado muito pela energia de Virgem, que é também uma energia mercuriana. Este mês marcado também pela lua azul que tivemos, uma lua em peixes que mexe sempre muito com o lado emocional, mas que não deixa, aliás, uma lua cheia em virgem, mas que decorre de uma lua nova em peixe, era isto que eu queria dizer, ou seja, um caminho que foi feito da lua nova até à lua cheia, ou seja, de peixe para virgem, é sempre muito transformador em termos de serviço, de interior, daquilo que são as nossas convicções, e depois temos uma quadratura Urano, que temos aqui Urano, Júpiter, e depois temos Saturno na outra ponta, ou seja, a 90 graus, e portanto isto significa que há aqui tensões muito fortes, também do ponto de vista da realidade com a fantasia, ou aquilo que queremos, ou aquilo que são os ideais. Portanto, um mês de desafios é o que se espera este mês de setembro. Aliás, não temos tido outra coisa nos últimos 3 anos, mas continuamos então em modo desafio. Entretanto, trago-vos então aqui estas 12 oficinas, 12 áreas de vida, com o Reader's White Classic ou Radiant, e depois irei fazer uma clarificação com o Panda Tarot, que é o, digamos, baralho de tarot de clarificações que trago hoje. Desta vez não vou usar cartas de oráculo, concentrar-me um pouco mais naquilo que são as leituras dos arcanos, ok? Vou também colocar as cartas e dispô-las, primeiramente, aqui em duas linhas, de 6, e depois irei analisar 4 a 4 oficinas básicas, oficinas de relação e oficinas superiores. Porquê? Porque me parece que fica mais claro o que é que estamos a trabalhar e vocês também podem visualizar melhor aquilo que eu estou a entregar, digamos assim. Muito bem, então, nas oficinas básicas, e é por essas que eu irei começar, só aqui organizar-me um bocadinho acerca dos grupos, e vamos começar então aqui pelas oficinas básicas. As oficinas da relação online e as oficinas depois superiores, as oficinas coletivas, deixarei para o fim. Ora bem, então aqui na nossa mesa de trabalho temos na oficina do corpo, a oficina do ginásio, que tem a ver com a energia de carneiro, o 6 de espadas. O que significa que vocês podem estar aqui a experienciar uma necessidade de passar, digamos, pelas dificuldades, pelos escolhos, pelo aquilo que são as adversidades, e vocês estão a fazer esse caminho penoso, sinuoso, lento, mas é esta travessia sinuosa que vocês estão a fazer a nível do corpo. Pode indicar que, em termos de objetivos, não estão a atingi-los à velocidade que vocês queriam. No entanto, vão atingindo os objetivos que pretendem. A nível da parte económica, o As de Ouros significa que vocês atingiram o vosso equilíbrio económico, o que é excelente, porque dá-vos uma estabilidade muito grande para o resto de todas as outras áreas. Portanto, a nível dos recursos, sejam materiais, sejam de conhecimento, vocês estão aqui numa fase de grande concretização, de um período em que chegam à conclusão que estão realmente bem desse ponto de vista. De um ponto de vista da comunicação, 2 de Ouros significa que vocês estão a fazer muito uma dualidade, e sendo ouros tem a ver com opções, tem a ver com estruturas, e vocês estão aqui a ter dificuldade numa ou noutra estrutura, em optar, em escolher a vossa melhor forma de estar e de se adaptar de um ponto de vista comunicacional. É isso que indica o 2 de ouros, e que poderá ser uma carta para esclarecer. Relativamente aos vossos sentimentos, isto está bem esclarecido, não é? Ou seja, a nível do infantário, temos aqui o imperador, está muito bem claro, está muito bem estabelecido aquilo que é a vossa estrutura. Vocês, do ponto de vista emocional, estão completamente estabilizados. Sabem perfeitamente o que querem e o que não querem, o que está na vossa vida e o que não está. São um imperador. E esta pode também indicar rigidez, dureza,
dificuldade em abrir o coração. Isto também é um aspecto importante, já que esta é uma casa de água, é uma casa que tem a ver com o passado e a forma como vocês se relacionam com o passado. Esse é o lado negativo do imperador e que pode aqui também ser algo importante. Mas de um ponto de vista da forma como vocês atuam para fora, a forma como vocês projetam a vossa imagem pública é excelente porque conseguem ter uma barreira completa sobre aquilo que é a vossa estrutura interna. Muito bem, as oficinas básicas estão vistas e vamos passar aqui às oficinas da relação, ok? Oficinas da relação são oficinas que nos trazem aqui desafios um pouco diferentes, na medida em que a vossa imagem pública é a morte. Ou seja, o palco, a forma como vocês aparecem no mundo e na vida, tem a ver com um corte radical com aquilo que era no passado. Vocês encerraram uma imagem que tinham. Só, eventualmente uma imagem que era menos positiva passou a ser uma imagem extremamente positiva, mas também pode ser o inverso. Ou seja, uma imagem insegura, uma imagem tutibiante passou a ser uma imagem firme. Qualquer das maneiras, há um encerrado capítulo na forma como vocês se projetam no mundo. Isso não há dúvida nenhuma quanto a isso, há uma mudança profunda. Já do ponto de vista do trabalho, não é exatamente isso que está a acontecer. Um set de copas indica, sobretudo nesta área da clínica, do trabalho, da forma como se dedicam, uma dificuldade muito grande em saber o que é que querem, na escolha do percurso, no fundo, profissional que querem fazer a seguir. E aqui há uma grande confusão, estão confusos quanto a isso. O que significa que, ao fim e ao cabo, estão inseguros também relativamente àquilo que é a forma como querem trabalhar. A nível da relação com o outro, temos aqui o três de espadas, e aqui há uma percepção de dor profunda. Neste capítulo das parcerias, e atenção que isto pode também ter que ver com trabalho, pode ter que ver com chefes, chefias, sucesso profissional, também pode ter que ver com a relação profissional e não necessariamente apenas com a relação pessoal, mas tem a ver com a relação, porque estamos aqui na oficina que tem a ver com os relacionamentos, que tem a ver com a oficina que diz respeito à firma, não é? Às relações, e que tem a ver com essa dimensão humana daquilo que é o recurso, não é? E a ligação ao próximo, sem dúvida alguma que não deixa de ser aqui um marco profundo e que iremos necessariamente analisar. Um três de espadas é sempre necessário analisar, perceber que dor é esta, de onde ela vem, o que se passa aqui a nível da parceria. A nível daquilo que é a relação íntima do terapeuta, temos o oito de copas. Vocês estão a abandonar alguém ou alguma pessoa. Isto também pode ter que ver com este coração partido. Portanto, vocês estão a abandonar progressivamente. O oito de copas significa sair, abandonar aquele espaço, sair. Portanto, isto também é indicativo, se calhar, de um desgosto, seja um desgosto profissional, um desgosto pessoal, um desgosto numa amizade, um desgosto em relação à família, mas também pode ser um desgosto amoroso, não é? É isso que temos aqui relativamente ao mês de setembro. Também é um mês de regressos, de percepções, de férias e de reiniciar novas comunicações e que pode trazer essa perfeita percepção. Passamos então agora para. E temos aqui muitas cartas que mereciam atenção. Vou ter que depois escolher as duas menos favorecidas para tentar esclarecer, mas teria aqui muitas que quereria esclarecer. Bom, passando então agora às quatro oficinas superiores, as oficinas do coletivo e da relação. Começando então pela oficina 9, que tem a ver com estudos superiores e viagens, temos o As de Paus, e o As de Paus indica iniciar nova ação, porque ele é um As, e qualquer As indica sempre iniciar, indica sempre ao mesmo tempo também concretizar, e aqui estamos no naipe de Paus, que é o naipe da ação, portanto do fogo, da energia, do fazer. Então, um As de Paus significa que vai haver estudos superiores, que vai haver viagens, que vai haver movimento, isso não há dúvida nenhuma. Portanto, uma excelente carta, diria eu. A nível da imagem pública, um pajem de ouros. A imagem que querem passar é uma imagem de estabilidade, mas, sem dúvida que sim, que acaba por ser, não deixa de ser de ouros, mas é um pajem. E o que ele comunica é ainda muita fragilidade inicial. Não estamos aqui perante um monarca. Isto, em termos de imagem pública, de serviço público, de vida social, pode indicar que estão aqui no início de um percurso, mas que não têm segurança ainda naquilo que é a vossa função, ou que estão numa função na qual não têm segurança. Também pode indicar isso. Finalmente, a nível das amizades, tem o 5 de ouros, e aqui há uma dor muito grande. Eu diria que as duas cartas menos favorecidas serão a carta dos relacionamentos, ou seja, da área da parceria, da firma, e esta área do grêmio, dos amigos, onde eu diria que estão as maiores fragilidades.
Porquê? Porque 5 de ouros indica miséria, indica perda, indica claramente que algo já não está cá. Outra carta que mereceria ser esclarecida, mas que é mais clara, é o 7 de espadas. Isto significa engano, mentira. E na espiritualidade isto pode indicar precisamente que vocês andaram a iludir-se a vocês próprios. Porque esta é uma carta muito de vocês convosco e com a coletividade e com o espírito coletivo e que, digamos, com ligação ao grupo enquanto diluição na humanidade. Esta diluição na humanidade foi enganada. Houve aqui enganos, houve aqui mentiras. Ou seja, não há aqui uma verdade, não há aqui uma verdade, há aqui uma fuga a essa verdade, há aqui mentiras, há aqui enganos, há aqui trapaceiros. Aliás, esta carta pode indicar que alguém está a enganar, alguém está a mentir, mas eu diria que aqui tem a ver com autossabotagem, porque é outra versão, não é? Ou alguém nos está a enganar ou nós estamos a enganar a nós próprios, chamada autossabotagem. E como é numa casa que tem a ver com a espiritualidade, eu diria que é essa autossabotagem. Para fazer esclarecimento, porque é o que eu retiro desta carta, era uma carta que merecia esclarecimento, mas como há outras que merecem mais, vou-me então concentrar naquela que saiu para a parceria, que é o 3 de espadas, e aquela que saiu para o Grêmio, que é o 5 de ouros. Então, deixando estas duas cartas aqui, que são as mais, digo eu, eh, que necessitam de esclarecimento, as mais curiosas, aquelas nas quais eu tenho maior curiosidade em descobrir o que é que se está a passar, vamos então aqui retirar. Desta vez vai ter mesmo que ser necessário um segundo shuffle. Estas são um bocadinho mais. Este baralho é menos utilizado, portanto, há aqui uma maior dificuldade em fazer o embaralhamento, que é novo. Ou pelo menos tem estar novo. Ora, e temos aqui arcanos maiores também. Muito bem. Sim, senhor. Então, relativamente à vossa situação com a parceria, e temos aqui o quê? O 9 de paus, há aqui um aprendizado com o passado, há um 6 de paus, triunfo, sentirem-se triunfantes, e um 5 de copas. Ou seja, há aqui já muita experiência. Poder-se-á dizer que esta relação que vos magoou muito, seja com um parceiro, com um amigo, enfim, é uma relação que já passou por muito, na qual já há muito capital emocional, não é? O 9 pode querer dizer capital emocional, 9 de paus pode indicar esse capital emocional, lições do passado, lições apreendidas. Depois o triunfo, vocês na vossa cabeça sentem-se triunfantes. O 6 de paus é a carta do vencedor, vocês venceram. Mas depois olham para isto e têm aquela sensação de perda, que é o 5 de copas. É que o 5 de copas vai além do 4, não é? O 4 de copas é aborrecimento, mas o 5 de copas é a nítida percepção que vocês estão mais concentrados no que perderam, e já perderam mais do que o que ainda têm, mas vocês estão virados para aquilo que perderam, que foram as 3 taças caídas, quando vocês têm 2 taças que ainda estão de pé. No Reader's White, normalmente, essas 2 taças que estão de pé nem sequer estão à frente, estão atrás. Neste caso, o Panda está a conseguir ver as 5 taças. Mas, independentemente disso, o que isto indica é uma clara noção de perda. Ou seja, vocês chegam à conclusão, ok, eu venci, eu fiquei por cima, isto é mais, digamos, experiência acumulada que eu tenho na minha vida. No fundo é esta sensação, mas a verdade é que eu perdi. Ou seja, a relação foi. Isto causa dor. E, portanto, qualquer relação causa dor, mesmo que seja para o melhor. E o que eu diria aqui é desfoquem daí. Não foquem nisso, foquem no que vem de novo, naquilo que pode vir, naquilo que é positivo. E aqui é o lado de renovação, de renascimento, que é aquele lado positivo da morte. E por falar em morte, ou por falar, há quem não gosta de falar em morte, há quem não gosta de falar no dependurado, diz dependurado, não diz enforcado. Enfim, eu chamo as coisas por nome, não é? Portanto, a carta 13 é a morte. Morte significa fim de ciclo. E há que interpretar a morte não no sentido de morte literal, isso, por isso que muita gente pensa, se viu morte, morte literal. Não, não é isso. É o fim de um ciclo, algo acaba e algo recomeça. É a carta, digamos, dos inícios, dos recomeços, de mudança real daquilo que é o caminho. Ou seja, é o fim. Há um caminho que termina, há outro que se inicia. E, portanto, é muito o renascimento. Para mim é a carta do renascimento. E depois temos a temperança. E há quem diga que a temperança também pode ter que ver com a virtude da prudência, ou com algo que tem que ver com a pessoa ter a capacidade de ser sóbrio,
não é? Sobriedade. Sobriedade pode ser um sinónimo de temperança, mas não é bem sobriedade que aqui está em causa, é transmutação. Se nós virmos, nós temos aqui o anjo, que tem o pé, aqui não está propriamente na água, mas está perto, o anjo panda, a fazer essa transformação da água, no fundo, a transformação da água em vinho, a transformação da pedra em ouro, a alquimia. Isso é um processo de maturação, de tempo, leva tempo. E o que isto significa é que a morte, a transformação, o renascimento também leva tempo. Leva tempo. Leva tempo, e neste momento vocês, a carta 6 tem a ver convosco, e tem a ver o 6 de espadas com passar pelas dificuldades, ultrapassar os escolhos que a vida vos coloca. Então, o que vocês têm que pensar aqui relativamente a não ter amigos neste momento, ou ter poucos amigos, ou amigos fiéis, ou não sentirem que têm amizades. E isto para alguém que é da área é difícil, porque isto é uma casa amiga, não é? No fundo, nós temos aqui, quem é da redação percebe perfeitamente, quer a energia que temos aqui da parceria, quer a energia do Grêmio, porque elas são todas energias de comunicação. Então, isto é duro, são períodos complicados, quer dizer, este mês de setembro é um mês que vai ser duro, mas é também um mês de crescimento, porque sem dor não há crescimento. Então a palavra que eu vos queria deixar final sobre tudo isto é: concentrem-se essencialmente naquilo que é consertar a vossa próprio percurso que têm entre escolhos e em transformar a realidade que tinham numa melhor realidade. Isto implica também aparecerem sobre uma nova pele. E já que passou o verão, e o verão serve sempre para mudar de pele, que este seja o início de um novo percurso, um percurso em que se encontrem convosco, sem abdicar dos vossos valores, vocês são como são. E se as pessoas não gostam de vocês como vocês são, é porque não gostam de vocês, tão simples quanto isso. E Gêmeos tem muito a ver, esta casa da redação, do comunicador, da comunicação, em ser solto, em ser livre, em não ser agarrado a determinadas coisas. E, portanto, quem tem que estar ao vosso lado tem que ser alguém, seja como amigo, seja como parceiro, companheiro, seja numa profissão. Tem que ser alguém que lida bem com isso, tem que ser alguém que aceita isso sem entraves. Porque isso é fundamental. É o tipo de pessoa que vocês querem, é uma pessoa que não vai querer saber disso. E significa que essa pessoa também vai ter que estar desapegada, ou então estar bem estruturada economicamente, é a única forma. E, portanto, é um bocadinho isto que fica como aviso. Portanto, não vão atrás do coração, e eu sei que vocês não vão. Vão atrás da mente, da razão, e procurem a partir daí sentirem-se bem, ok? E acho que esse é o caminho para ultrapassar estas dificuldades. Voltamos a ver em outubro, até lá, desejo-vos tudo bom, até lá, Gêmeos, ok? Até lá.